Opa, cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Todo programa uma mulher especial. Aquela história de superação, de determinação e, por que não, de exemplo. Hoje eu estou conversando com ela, a maravilhosa Daniele Moreira, da Águas de Nova Friburgo. Daniele, seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui no nosso programa. E vamos trocar ideias, vamos falar de água, movimento, meio ambiente. É um prazer ter você aqui. Fernanda, eu que agradeço, né? Um prazer é meu estar aqui nesse programa e mais uma vez contando um pouco da história da Águas, que se mistura um pouco com a minha história. Eu espero poder contribuir, né? Não só para você, mas para todos os que irão assistir esse programa. Então, gente, aproveita. Se você tá por aí, já tem dúvida, manda suas dúvidas, divide para todo mundo esse vídeo, para que ele chegue para muitas mulheres, que muitas casas possam ouvir histórias de superação e se encantar. Então, Dani, chega você, uma jovem mulher, numa empresa que já é tão renomada. Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para quem está em casa entender e te conhecer. Bom, esse ano eu faço 21 anos na Águas de Nova Friburgo, né, na concessionária, no setor de saneamento. Parece que foi ontem, de fato, mas a história é longa. Eu sou engenheira química de formação, formada pela UF de Niterói. Depois eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho. Depois uma outra pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental na UFRJ. Então esse mundo de meio ambiente, de processos, sempre me encantou, né? Eu tinha um sonho quando eu era criança de ser cientista e aí, enfim, fui para engenharia química. Então esse processo começou aí e em 2004 eu recebi um convite para trabalhar no controle de qualidade da antiga concessionária ainda. Então eu trabalhei na rua, eu fazia análise de qualidade da água, eu tinha contato com clientes, enfim, atendia clientes. Então minha história começou realmente do chão de fábrica, de entender todos os processos nos mínimos detalhes, de poder contribuir com a qualidade da água, né, da população. Eu sou de Friburgo, né, sou natural de Nova Friburgo, então para mim sempre foi um motivo de muito orgulho trabalhar nessa área. E eu fui me desenvolvendo profissionalmente, né? Tive muitas oportunidades. Passei posteriormente, para supervisora de operações. Então, onde eu trabalhava nas estações de tratamento de água. Tive a oportunidade de participar do início do processo, né, de implantação do tratamento de esgoto em Friburgo. A gente não tinha nada, zero tratamento de esgoto em Friburgo, e eu pude ver todo esse projeto nascer, a implantação das primeiras ETs, a melhoria depois dos processos, e passei depois a gerente de operações. Em 2022, tive um convite para estar à frente de toda a organização. E aí realmente foi um grande desafio, né? Porque a minha carreira toda se desenvolveu na parte de operações. E aí eu tinha um desafio, né? De fazer toda essa parte institucional, de ser a principal representante, né, da Águas de Nova Friburgo aqui na cidade. Então, outros desafios, mas que encarei, né? E sempre feliz quando fui na operação. Eu acho que essa é a parte boa, né? De gostar do que se faz, de botar amor no que se faz. E aí eu tô aqui nesse desafio de ser a primeira diretora mulher do Grupo Águas do Brasil de concessionária. Então isso também é bastante relevante, né? Eu acho que traz aí um exemplo do empenho, né? A gente botar amor, empenho, e realmente fazer com vontade, a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente queira. Já estou apaixonada e tenho certeza que todo mundo que está em casa também está, porque ouvindo um pouco da sua história, a gente lembra do nosso movimento. E quando você diz que você tinha um sonho,
a gente também diz muito sobre isso. Quando as pessoas perguntam, como surgiu Mulheres de Sucesso? Eu falo, eu tive um sonho. E aí, graças a muitas mulheres, ele hoje está completando 7 anos. Então, assim, eu acho que a gente pode deixar como um primeiro recado para quem está assistindo não deixem de sonhar, né? Exato. Os sonhos ajudam a gente a chegar onde a gente, né, deseja. E estudar, né? Eu acho que sonhar e a educação são bons alicerces. Para uma menina, uma criança, um jovem que está hoje lá no banco da escola ou da universidade, vou fazer uma engenharia química, que, né, também é um tema muito masculino. Você diria, vai, acredite? Não, sem dúvida. Eu sou prova disso, né? Tive muitos obstáculos, né? Muitos desafios. Ouvi muito na época da faculdade as pessoas, né, até próprios amigos, né, do meu círculo de amizade, se você é doida fazer engenharia química, vai trabalhar com o quê? Porque não se tinha muito, né, a ideia, vai fazer o quê em Friburgo, vai ter que sair daqui. Enfim, é um ambiente totalmente masculino. Na minha faculdade, na minha turma, praticamente eram 40 alunos. Desses 40, a gente deveria ter umas 10, no máximo, mulheres. E terminaram essas 10? Não. Dos 40, formaram 8. Acho que foram 8 que formaram comigo. Então, assim, entre mulheres e homens. Então, assim, foi realmente um grande desafio. Mas é o que você falou, né? O sonho, ele te move, né? Ele te leva onde você quer, né? Então, não desista de sonhar. Não desista dos seus objetivos. Quando a gente tem foco, a gente coloca energia e consegue chegar. Gente, é isso. Vocês já sabem, vocês me conhecem. Já quero levar a Dani pra vida. Já tô aqui, ó, íntima, já virou Dani. Porque quando a gente encontra mulheres que têm o mesmo propósito, que é construir a sua vida a partir de uma realidade que transforme a vida de uma sociedade, a gente precisa estar junto, né? E para estar junto, a gente também precisa lembrar daquelas dicas importantes. E agora confira aquela dica da Hering Cunha Associados. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou Angélica Hering, advogada especializada em Direito Empresarial e Patrimonial. Hoje estamos no nosso 3º programa de uma sequência de 4. Ou seja, se já perdeu os 2 primeiros, volta porque é importante para o seu negócio. E hoje vamos falar das relações, das formalidades das relações. E vamos começar primeiro com o seu empregado, o CLT. O contrato de trabalho com ele está assinado e formalizado? Lembrando, CTPS não é contrato de trabalho, é formalização da relação de emprego. Estou falando de contrato de trabalho mesmo, das cláusulas de obrigações, das obrigações do empregado para com você, da confidencialidade, da propriedade intelectual. Já formalizou isso tudo certinho? E se você tem prestador de serviço, famosos PJs, e tudo bem, desde que não seja uma relação de emprego, e sim uma relação de prestação de serviço. Você já formalizou o seu contrato com todas as regras necessárias? Se não, fique atento e faça isso imediatamente. Passando disso, seus fornecedores, aqueles fornecedores que são importantes ao seu negócio, existe o contrato? Ou se não existe, a proposta está bem formalizada? Qualidade, prazo de entrega. Se o seu negócio depende do fornecimento de alguma matéria-prima, por exemplo, tenha atenção. E os seus consumidores, e os seus clientes? Cuidado, se você tem uma relação direta com o consumidor, tenha atenção ao direito do consumidor e muita atenção, porque os consumidores têm os seus direitos e devem ser respeitados. Além disso, os clientes, termos de uso, os contratos, está tudo bem organizado? E por que isso tudo é importante? Porque o seu negócio vai crescer e ele precisa estar bem fundamentado, bem baseado, para ele crescer com força, para ele crescer com qualidade e profissionalização. Fiquem com essas dicas e até o próximo programa. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados
o maior sucesso e resultado final com excelência. Venha nos fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Gente, foi rapidinho. Eu sei que você estava doido para ver um pouquinho e ouvir mais da Daniele. E claro, a gente fala, né? Persistir, alcançar objetivos, mas tem os dias que não são fáceis. Foram muitos dias difíceis, Dani? Ah, sem dúvida, né? A gente passa por grandes desafios, obstáculos, né? Como eu falei, às vezes as próprias pessoas que estão do nosso lado, né? Colocam desafios, empecilhos, você não vai conseguir, por que você está fazendo tanto, né? Mas, felizmente, né, a gente tem que tirar a energia, né, de dentro, né, de Deus. Eu acho que, assim, eu sempre tive muita fé, né, sempre coloquei meus sonhos, né, diante de Deus. E as portas que tinham que ser fechadas, elas foram fechadas no momento certo para a gente poder seguir em frente. Mas você tem preconceitos, né, por ser mulher, por estar num ambiente muito masculinizado, na faculdade. E assim, uma coisa que eu falo, né, a gente olha o trabalho da Águas de Nova Friburgo, é estritamente masculino, né, assim, é muito masculino. Mas dentro da empresa eu sempre fui muito acolhida. Eu nunca, e aí assim, de verdade, né? Eu nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher e por estar num cargo operacional ou num cargo de liderança. A cultura da empresa já te abraçou? Já. Sempre fui muito bem acolhida. Hoje, para você ter ideia, né? A gente tem, dentro do Grupo Águas do Brasil, 38% da liderança é composta por mulheres de todo o grupo. Então a gente vê, né, a cultura da empresa realmente tendo esse acolhimento, né, olhando, né, o potencial, né, essa energia das mulheres, enfim. Mas de fato a gente tem em todos os lugares, né, assim, na sociedade, pessoas que talvez olhem assim meio torto, meio de lado, ela não vai conseguir, enfim, ela não vai chegar. E aí que mora o desafio, né? Quando me falam, você não vai conseguir, é lá que eu vou. Então, eu ia te perguntar isso. Teve alguma historinha do tipo assim, acho que você percebeu que alguém disse assim, isso ela não vai dar conta, mas eu vou deixar. E você ter conseguido depois disso assim, nossa, eu posso, e não é uma soberba, porque eu acho que também é importante a gente falar sobre isso, né? Simplesmente dar valor a quem tem valor e também assumir o seu potencial, porque em muitos momentos a gente é posto à prova e a gente acaba duvidando da nossa capacidade, né? Assim, não tô recordando uma questão específica, mas assim, é uma coisa que eu levo, assim, da vida, que é a faculdade, tá? Porque em diversos momentos eu pensei em desistir, em voltar para casa. Primeiro que eu tive que morar numa cidade diferente, né? Tive que ir para Niterói, mudar para lá, fazer a faculdade.
sai, né, daquele acolhimento do pai, né, do ninho. Então, isso para mim foi muito marcante. E em diversos momentos, né, assim, eu tive até uma história de um professor que realmente, assim, já no último período, enfim... Foi um desafio, quase que eu fui reprovada. E assim, com a prova ali certinha, garantindo a nota que eu tinha. Tive que ir atrás de professor, de diretor, de coordenador para provar que eu estava certa. E aí eu consegui formar. Eu acho que assim, esse foi o ponto alto ali. E a minha formatura realmente foi algo que me marcou muito, né? Porque assim, eu consegui. A despeito de muitas dúvidas, das dificuldades que era estar fora de casa, né? Longe do acolhimento familiar, mas eu tive muitas pessoas também que me apoiaram, me ajudaram, meus pais. Na época, o meu marido, hoje, né, já era meu namorado, e ele fez uma coisa comigo, que ele falou assim, eu falei assim, eu vou desistir, eu não quero saber. E uma coisa que ele fez, ele falou assim, tá bom, você vai desistir? Então você olha no espelho e fala que você vai desistir. E quando eu olhei no espelho, eu comecei a chorar, e eu nunca esqueço disso. E ali foi assim, o ponto alto da minha... Eu falei assim, eu vou conseguir. Porque eu não tive coragem de olhar no espelho, olhar pra mim e falar que eu ia desistir de todo o meu sonho. Então, assim, até hoje, né, a gente casou, enfim, a gente tá quase 30 anos juntos, né, desde o namoro, noivado, casamento. É uma pessoa, é um companheiro que realmente sempre me suportou, sempre me ajudou e sempre me motivou a conseguir caminho. Gente, é uma história sensacional, porque isso é parceria, é amor e é desafiar para o bem, né? E é claro, quantas vezes a gente vai ter a coragem de olhar no fundo dos nossos olhos e dizer, não é para mim, ou eu não quero mais. E aí fica aquele convite, né? Se a gente fala em olhos, eu lembro sempre da nossa dica especial da Óticas Fiorella. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você usa óculos de sol como acessório? Adora variar os modelos e cores? E isso é ótimo! Eu também uso óculos como acessório, mas além de acessório, ele é um objeto de proteção contra os raios UVs da nossa vista. Então a gente precisa saber da procedência desses óculos de sol. Por isso a gente nunca indica fazer a compra dos óculos direto na praia ou nas barraquinhas, porque você não sabe de onde vêm aquelas lentes, se elas foram realmente fabricadas em laboratório e se tem as proteções devidas. E essas proteções são muito importantes porque quando a gente está com óculos de sol, a nossa pupila dilata e automaticamente fica mais sensível a receber os raios ultravioletas. E se você não tem essas proteções na lente, esses raios vão direto para sua vista e pode te causar aí um prejuízo muito grande. Além disso, os óculos de sol também servem para prevenção de doenças como cataratas, degeneração macular e até mesmo o câncer de pele da pálpebra. Então a nossa dica de hoje é: use óculos estilosos sim, mas com a devida proteção, e para isso procure uma ótica de confiança. Para mais dicas como essa, @óculos.fiorella. Então, Dani, a gente está falando de olhar, de se olhar. Muitas vezes a mulher, quando chega num cargo de liderança, ela acaba se tornando mais masculinizada e esquecendo de se olhar. Estou trazendo essas reflexões porque eu acho que é importante para mulheres e homens que estão nos vendo entender que uma mulher pode chegar a grandes cargos, a ser líderes de grandes empresas, mas manter a essência, a feminilidade, o casamento, né? Pontos que são tão essenciais para que a gente mantenha uma vida harmoniosa. Em algum momento também já isso virou um puxão de orelha do tipo, se olha no espelho. Isso é uma reflexão, Fernanda, que eu sempre faço, porque se a organização, a empresa quisesse um homem ali, ela teria um homem. E por que está trazendo uma mulher? Exatamente por esse diferencial, que é o diferencial da sensibilidade, de empatia, de olhar o outro, o que está precisando, o que pode melhorar, será que está certo, será que a gente pode fazer de uma outra forma? Então eu sempre tive essa reflexão também. A gente não tem que
se igualar ao homem. Eu não preciso ser igual ao homem. Eu tenho que ser diferente. E eu estou ali exatamente para trazer esse diferencial, né? E aí, quando você fala, né, de marido, de filhos, eu tenho 2 filhos que eu, assim, curto muito fazer parte da vida deles, porque é isso, né? Isso faz parte de mim, faz parte da minha essência. E é esse diferencial que eu vou trazer para dentro da empresa, né? A sensibilidade que só uma mulher pode ter. E claro que vai ter aquela pergunta, né? Como conciliar tudo? Você deve ouvir isso sempre, né? Um desafio. Dá para conciliar? Tem algum segredo especial? Olha, eu acho que segredo é você priorizar, né, aquilo que te faz bem, né? Final de semana, a gente está sempre junto, em família, gosto de estar com os amigos. Então, assim, você prioriza. Em alguns momentos, né, você precisa priorizar a empresa, vai ter que trabalhar até mais tarde. Mas quando você tem essa relação de confiança, né, com o marido, com a família, porque sabe que você está ali, né? Então isso não fica pesado, né? Então acho que é isso o grande, não sei se tem segredo, mas o que tem funcionado, o que tem funcionado para mim é sempre deixar claro alguns limites, né? Porque as pessoas só vão te tratar da forma que você deixar. Então os limites são colocados ali, né, de forma muito tranquila, e priorizar. Em alguns momentos você precisa priorizar o trabalho, em outros a família, enfim. E tentar, e priorizar você também, aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa feliz e aquilo que te enche, né, o coração. Equilíbrio é a palavra de ordem. Eu sei que você já anotou aí, porque esse programa está tendo várias pequenas dicas e você não vai perder nenhuma. Inclusive aquela dica especial que a Gláucia deixou pra gente. Olá, Fernando! Olá, mulheres de sucesso! Vocês sabiam que o uso da proteção térmica é indispensável, independente se a gente vai utilizar fonte de calor ou não, após as lavagens semanais, diária. O que vai modificar na escolha entre um produto e outro é a textura da sua fibra. Se for uma fibra muito fina, eu sempre indico utilizar ele mais líquido, para não ter aquela modificação na textura da fibra, no peso. Você não vai sentir incômodo com isso. Já se for um fio mais grosso, um fio cacheado, ele pode ser mais cremosinho, como esse aqui, bem concentrado. É maravilhoso, ajuda a disciplinar os frizz, tanto um quanto o outro, vai dar o mesmo controle. Os olhinhos também na fibra capilar é essencial. E um tônico no couro cabeludo para estimular um crescimento saudável e um fio mais nutrido. Eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar, e atendo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Olá, eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A Clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Dr. Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família.
Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Estamos chegando no final e, claro, o último bloco sempre tem aquele segredo muito importante e aquela vontade de querer ouvir mais. Dani, a gente ouviu um pouquinho da mulher por trás da água, ouvimos também da importância da cultura, mas e os planos, né? Quais são os sonhos para a mulher, para a empreendedora, para a própria empresa? Como você tem olhado para o futuro, que já é daqui a pouco, né? A gente fala que o futuro está nos atropelando. Sim. A gente tem vários projetos para acontecer esse ano, tá? Uma das coisas que a gente se orgulha muito como empresa, como pessoa, como profissional, é a revitalização do Rio Bengalas, é a vida que a gente trouxe de volta, a fauna, né, que a gente olha. Hoje o Rio Bengalas, ele voltou a ser o cartão postal de Friburgo, que tinha lá no nosso, que tem, né, no nosso hino de Friburgo, uma menção sobre o Rio Bengalas, e olhar a transformação. Um legado. A gente está deixando um legado para a cidade. Como friburguense, eu me orgulho muito de ter participado disso e continuar participando. Eu acho que, assim, é um legado realmente que a gente deixa para a cidade. E a gente tem hoje, a gente deu início às obras da Et Cônego no início desse mês. Então a gente começa com força total. É mais uma ET que a gente vai estar entregando no ano que vem. Esgoto tratado de toda aquela região do Caledônia, Cascatinha, ali no Cônego. Então a gente tem ali um bairro muito adensado, né, que hoje todo o esgoto ainda vai, ele é coletado, mas ainda vai sem tratamento para o Rio Cônego. Então a gente está hoje entregando, né, iniciando as obras para entregar mais uma ET para a cidade, para a gente poder melhorar ainda mais a qualidade do Bengalas. Estamos finalizando a ET Lumiar. É uma região totalmente turística, com o seu turismo voltado para os rios e córregos da região, cachoeiras. É uma região belíssima, São Pedro e Lumiar, que era uma região também que ainda não contava com tratamento de esgoto. Então a gente inaugura esse ano mais uma ET, outra ET lá. E isso é realmente, eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar para nossa cidade. Além da educação, né? Assim, vocês estão sempre ligados a projetos que pensem na água como fomentos de crianças que possam trazer novas esperanças. Isso. Porque a gente acredita, Fernanda, que a educação ambiental, ela tem que começar com as crianças. Eles são os maiores multiplicadores de educação ambiental. Infelizmente, a nossa geração, né, ela é uma geração que participou muito da degradação e não da solução, né? Nós somos, eu acho que somos a geração da virada de chave, né? Antes de nós, a gente produzia, degradava. Nós já viemos com outro chip, né, de sustentabilidade. Mas essa geração, né, de crianças recebendo toda essa construção de educação ambiental, eles sim vão realmente levar e transformar uma geração. Então a gente tem vários programas socioambientais. A gente tem o Amigos da Água, que é um projeto que a gente
A gente faz toda a parte didática com os professores, para que os professores trabalhem com as crianças em sala de aula toda uma pauta de educação ambiental, de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, a gente acredita nisso. Esse programa, ele já tem 14 anos, se não me engano, de 13 a 14 anos. Então, já foram 2 gerações formadas, né, com conhecimento, com questões ambientais importantes. E quando a gente fala para uma criança, quando a gente leva uma criança para visitar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, quando ela chega em casa, ela já começa a falar para o pai, para a mãe, que aprendeu: mãe, não pode fazer isso, fecha a torneira, uso racional da água. Então a gente vê ali que a criança é formadora de opinião, é multiplicadora. Então a gente realmente, esse projeto é incrível. E agora em junho, no mês do meio ambiente, a gente fecha e consolida. É um concurso ambiental, né, cultural e ambiental, que eles produzem trabalhos de acordo com o tema, e os melhores trabalhos depois serão premiados. A gente tem um evento, né, em junho, que culmina aí com a premiação dos melhores trabalhos, das melhores escolas, das melhores pautas didáticas dos professores. É um programa realmente muito bacana. Eu acho que você já está, como eu, apaixonado pela Dani e pela Águas de Nova Friburgo. Porque encontrar uma empresa que está num patamar tão grande assim, respeitando a criança, cuidando do meio ambiente e olhando para a mulher, porque quando a Dani disse que 38% do alto escalão da empresa é feminino, a gente está falando do dobro de mulheres que estão nos grandes cargos, nas grandes empresas, que fica em torno de 17%. Então, assim, que alegria poder ter você, né, nesse breve encontro, para que tantas outras mulheres e famílias possam te conhecer, possam entender da responsabilidade social de uma empresa e da responsabilidade que cada um de nós, né, precisa ter, como você disse, com a aguinha dentro de casa, né, com a descarga excessiva, com lavar o carro, mas também de cuidar das plantas e desse planeta, porque eu costumo dizer, não tem outro planeta para a gente habitar, né? Dizem que a gente vai visitar Marte, eu não quero ir. Vai que eu não volto, né? Estou bem feliz por aqui. Mas não vai ter outro planeta para a gente viver, e ver uma empresa, né, que olha para isso com responsabilidade deixa o nosso coração assim muito quentinho, porque é isso que a gente busca, né? Empresas e mulheres que entendam o seu papel na sociedade, para que juntos, de mãos dadas, a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para as outras gerações. A gente vai ter que ir embora mesmo, né? Mas antes de você deixar um recado final, eu vou chamar uma dica muito importante do Espaço Memória. Hoje nós vamos falar sobre concentração, foco, criar soluções, desenvolver metas. Isso ajuda ao desenvolvimento profissional e pessoal. As dicas são super simples. Primeiro, organize seu ambiente de trabalho ou de estudo. Elimine as distrações. Evite multitarefas. Descanse e durma bem. Alimente-se bem. Treine sua mente. Algumas práticas ajudam na concentração. Movimente-se. Isso é o mais importante. Movimente-se. Faça uma dose e forneça uma dose de satisfação. O seu cérebro agradece. Meu nome é Kátia Lisboa, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia. Dani, a gente vai ter que se despedir, então eu vou deixar com você um presente, né? O nosso livro Mulheres de Sucesso 4, que foi lançado agora, tá fresquinho, né? A gente acabou de lançar ele aqui em Friburgo, a gente vai lançar ele também na Bienal de Curitiba, né? Então, assim, é um projeto que vem ganhando asas e a gente já quer te convidar para participar, para contar a sua história, para que mais pessoas possam ler, além das que estão te ouvindo. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer participar desse projeto. Esse projeto realmente é inspirador, é exemplo, né, para muitas mulheres da nossa cidade, da nossa região.
E estar aqui, para mim, é um privilégio, né? Contar um pouco da minha história e poder contribuir um pouco de alguma forma. É realmente um privilégio. Obrigada. E quem está ali ouvindo e que de repente está naquele momento, persistir ou desistir, qual é a mensagem de hoje? Não desista nunca dos seus sonhos, corra atrás, você é capaz, ainda que as circunstâncias ou algumas pessoas digam que não. Mas você pode, tira essa energia, esse potencial de dentro de você e vai à luta. É isso, gente. Vamos juntas, vamos seguindo, porque a gente ainda tem muita coisa para conhecer, para viver e para transbordar. E, claro, para a gente terminar, a gente agradece aquelas empresas que fazem com que toda semana a gente possa estar aqui conhecendo e trocando com mulheres tão especiais. A Clínica Espaço Memória Sênior, a Cronotherapy, a Óticas Fiorella e a Herg Cunha Associadas. Sem vocês, a gente não poderia estar vivendo isso tudo. E deixa eu contar um segredo? Eu tô amando. Depois a gente conversa. Beijo, tchau, tchau.